Professora Eunice se destaca por sua contribuição no processo de identificação e atendimento de pessoas com superdotação. Além disso, professora Eunice contribuiu com a implementação de uma linha de pesquisa em criatividade no contexto escolar. A senhora é uma fonte de inspiração para todos nós que já te conhecemos. Por favor, professora Eunice, conte para todos aqueles que estão iniciando os seus estudos em altas habilidades superdotação, sua trajetória, seu percurso como profissional dessa área. Bem, quando eu me formei em psicologia na UFMG, eu iniciei como professora da Faculdade de Medicina da UFMG, porque eu era monitora da disciplina de psicologia médica, enquanto aluna, e fui admitida por um problema que houve entre os psiquiatras, muito jovem. E pouco depois eu fui aceita por uma universidade norte-americana, a Purdue University, para um programa de pós-graduação. Quando eu cheguei à Purdue University, eu fiquei assim tão encantada com as possibilidades, com as disciplinas, com os programas americanos na área de superdotados, para alunos superdotados, e na área de criatividade, que eram duas áreas que eu desconhecia até então, que eu dei uma guinada na minha vida acadêmica. Como eu tinha um vínculo também com com o Departamento de Psicologia da UFMG, eu passei a me dedicar à área da superdotação e criatividade. E tive a felicidade, como eu cheguei a comentar hoje na minha fala, de ter como professores dois grandes líderes na área. O professor Feldhusen e o professor Treffinger, que me fizeram apaixonar pela essa área. Perfeito. Muito bem. Após 4 décadas de pesquisa, com toda a sua humildade científica, defina para nós o que é uma pessoa com superdotação? Bem, talvez pudéssemos lembrar, por meio das características que são frequentes, que são observadas com grande frequência entre pessoas com altas habilidades, superdotação, que é o termo utilizado no Brasil. Então, de modo geral, essa pessoa se destaca pelo seu raciocínio abstrato, pela rapidez de raciocínio, pela aprendizagem mais rápida, por associar conceitos aparentemente distantes, conceitos, princípios, pelo pensamento crítico. E não poderíamos também deixar de lembrar algumas características mais na dimensão emocional. Muitas vezes ele é mais sensível, apresenta uma hipersensibilidade, o que gera também muito sofrimento. Ele é muito sensível, por exemplo, a injustiças. Mas, de modo geral, não se lembra também outras dimensões da superdotação que são também importantes de serem lembradas. Por exemplo, aquele que se destaca na área de esportes, aquele que se destaca na área artística, que são também superdotados. Por exemplo, o Guga. Perfeito. Certo? O Pelé, aproveitando a área de esportes. Um talento musical, uma criança que canta divinamente bem. São áreas também importantes. Professora Eunice, qual o papel da escola e dos profissionais envolvidos com o atendimento dos alunos, com o processo de identificação dos alunos com altas habilidades de superdotação? A escola é uma instância social da maior relevância. Idealmente, toda escola deveria estar atenta às diferenças individuais, estar atenta às necessidades educativas especiais de todos os seus alunos. Eu creio que eu começo, inclusive, no prefácio de um dos livros que eu tenho nessa área, lembrando: uma boa educação para todos
não significa uma educação idêntica para todos. Há enormes diferenças individuais. Então, aquele aluno que se destaca por um potencial superior e que, de modo geral, é deixado de lado em função dos desafios que a professora tem, o professor tem em sala de aula, porque tem aquele aluno com mais dificuldade que o professor não pode esquecer. Esse aluno, de modo geral, não tem recebido a atenção devida. Isso pode gerar muitos problemas para esse aluno, que se sente abandonado muitas vezes, que se sente criticado e que muitas vezes é hostilizado até pelos seus colegas, pelas suas perguntas, pelos seus questionamentos, enfim. Uma vez trabalhado, estimulado o desenvolvimento de um talento, é possível que, quando trabalhado com esse grupo específico, possa se expandir para todo o colégio? Bem, as pessoas diferem em suas áreas, seus pontos fortes e em seus pontos fracos. Então, o ideal seria fortalecer os pontos fortes e não esquecer dos pontos fracos. Então, daí o papel da escola. Seria muito importante que a escola estivesse aberta para múltiplos talentos. Por exemplo, o talento matemático. Felizmente, nós temos, por exemplo, as Olimpíadas de Matemática, que é uma via excelente para a identificação do talento matemático. Perfeito. Pensando assim, não seria mais rico, talvez interessante, se a escola não trabalhasse à parte, como uma sala de recurso ou um serviço, e talvez com todos os alunos do colégio? Bem, idealmente, inclusive pelo próprio modelo do Renzulli, atividades de enriquecimento deveriam ser oferecidas a todos os alunos. E aqueles alunos que se destacam por uma habilidade especial, ele teria a chance de deslanchar mais naquela área. Eu considero também muito importante, talvez por conta da minha experiência nos Estados Unidos, eu acho muito interessante os programas que são oferecidos e que foram apresentados, por exemplo, pelo professor Nilson, nas universidades. Os programas nas férias de verão, por exemplo, a busca dos talentos, por exemplo, há décadas, não só no estado do Indiana, onde eu morei, havia um programa que se chamava Talent Search. Então, todos os alunos do estado respondiam ao teste. E aqueles alunos que se destacavam eram convidados para passar um período das suas férias de verão na universidade, num programa de cursos diferenciado, não aquele curso mais frequente na escola, onde a ênfase ainda é o conhecimento, a reprodução do conhecimento, mas uma ênfase muito mais ampla. Por exemplo, de produção do conhecimento. Então, o ideal seria que nós tivéssemos nas nossas universidades programas também para os alunos de destaque. A senhora comentou no modelo do Renzulli, que é para toda a escola, né, e que os professores trabalham com os alunos, percebem esses alunos e, a partir do momento que eles são identificados, eles vão desenvolvendo e fazendo outras atividades, aprofundando, enriquecendo. Todos os professores são formados nestas escolas para identificar esses alunos, favorecer o desenvolvimento deles? Bem, não é o caso do Brasil. E eu não diria que de todos os professores dos americanos. Mas um ponto que me chamou a atenção, isso há mais tempo, é que na universidade onde eu estudei, os professores poderiam fazer um mestrado profissional, as disciplinas eram oferecidas nas férias. Então, os professores do Estado, o primeiro ponto que me surpreendeu, todos tinham mestrado. E essa era uma área que era muito valorizada naquele estado. Mas nós não podemos generalizar, porque nós sabemos que o professor é um elemento importantíssimo na vida do aluno. O professor faz mágica. Então, aquele professor que incentiva um determinado talento, esse professor
certamente vai fazer a diferença na vida daquele aluno, que foi o que aconteceu comigo. Eu detestava, possivelmente vocês não vão apresentar isso, eu detestava estudar. Eu era canhota e não podia ser canhoto na minha escola, mas tinha um professor especial que fez a mágica, porque ele me valorizava como pessoa. Então, um dos pontos que eu considero importantes na formação do professor é que o professor use os seus sensores, a sua competência, para identificar os pontos fortes de todos os seus alunos. Que seja, por exemplo, na área de liderança. Informar o aluno sobre os seus pontos fortes. Porque muitas vezes o aluno desconhece seus pontos fortes. No Brasil, tivemos vários progressos nestes últimos 50 anos. Porém, ainda há muitas questões abertas a serem investigadas e respondidas. Se pudesse implantar novas políticas para contribuir com esse processo de crescimento e amadurecimento, que rumo daria? Quais seriam elas? Bem, eu diria políticos na área de formação de professores. Mas o que eu gostaria de dizer é que nós temos no país políticas públicas do melhor nível, de qualidade excepcional nessa área. Por exemplo, em 1986, o documento que foi produzido pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação é um primor. Nós somos mestres em ter leis, em políticas públicas, mas nós temos um abismo entre o que está na lei e o que de fato acontece nas nossas escolas. Então, o ideal seria implementar o que nós temos já em termos de políticas públicas. O MEC fez várias tentativas, eu participei em mais de um momento, várias tentativas. No final da década de 80, todos os secretários de educação foram convidados para um seminário, por exemplo, no Ministério da Educação. Pouco tempo depois, nós tivemos um congresso, o Congresso Ibero-Americano, da Federação Ibero-Americana, do Conselho Mundial, onde nós trouxemos as maiores autoridades da área da Europa, por exemplo, da Alemanha, Kurt Heller, que é um especialista, o Klaus Urban, da Espanha, da Holanda, dos Estados Unidos, os principais especialistas do Brasil, exatamente para dar um impulso nessa área. Tivemos depois NAAS, que, gente, quem lê o documento do NAAS, aquele documento é um primor. Seria maravilhoso se, de fato, nós pudéssemos ter recursos, ter vontade política ao nível estadual para implementar a proposta do NAAS. Porque são 3 áreas que são propostas para serem atendidas. Os alunos, os professores e a família. Que a família está muito desamparada. A família tem muita necessidade de uma orientação, muita carência de informação, de aconselhamento, e nós não temos isso no nosso país. Na AS, que a professora Eunice comenta, é o Núcleo de Atividades para Altas Habilidades e Superdotação, que alguns estados no Brasil já têm implantado. E em Brasília, parece-me que o programa, o Serviço de Atendimento a Altas Habilidades não é NAS. A senhora pode explicar um pouco dessa diferença, desse processo? Sim. Bem, Brasília é privilegiada no sentido de estar ao lado do poder, certo? Dos ministérios. E nós tivemos, em Brasília, foi na Universidade de Brasília, em 1971, um congresso, foi o primeiro congresso sobre superdotação, sobre educação de superdotados, que foi um marco. Porque nós tivemos a presença da Helena Antipoff, que ela faleceu algum tempo depois, em 1974, da Maria Helena Novaes, e pouco tempo depois, a partir daquele momento,
foi iniciado um programa na Secretaria de Educação de Estado do Governo do Distrito Federal, na época era a Fundação Educacional, e que foi iniciado um programa, isso há mais de 40 anos, o programa já existe há 40 anos, que é um programa muito robusto em muitos pontos. Tanto que são atendidos mais de 1.000 alunos nesse programa. Esse programa teve, como às vezes acontece no Brasil, alguns momentos fortes, momentos mais altos e baixos, né? Mas é um programa que funciona muito bem. Infelizmente, o NAAS não é tão forte como o do Paraná. Nós temos no Paraná um grupo muito bom nessa área, um grupo muito ativo, muito proativo, porque, como nós lembramos, em nosso país nós remamos contra a correnteza. As coisas não caem do céu, muito menos nessa área. Há muita resistência à implantação de programas para superdotados. E muitas vezes os educadores, os profissionais de educação, eles se acomodam com muita facilidade. Então, nós não temos a garra necessária, infelizmente, no Distrito Federal, para promover as ações que poderiam ser promovidas pelo NAAS. Certo? Ele começou e, de certa forma, não deslanchou tão bem como o do Paraná e de outros estados, né? Mas alguns estados, o NAAS não foi adiante como o NAAS do Paraná, especialmente em Londrina, que é um grupo muito comprometido, que vem se destacando nessa área. De acordo com alguns teóricos, a criatividade é um indicativo de altas habilidades de superdotação. Como a senhora reconhece um potencial criativo? Dê um exemplo de um trabalho para despertar uma mente criativa. Bem, só lembrando inicialmente que há, inclusive, autores que consideram superdotação e criatividade como sinônimos, né? Nós temos isso. Na verdade, nós sempre lembramos que o potencial criativo é algo inerente ao ser humano. Todo ser humano é criativo. Ele existe em potencial em todos nós. Mas a escola, muitas vezes, ela, em função dos desafios, inclusive do nosso programa, que é um programa muito extenso, o espaço para a expressão desse potencial, muitas vezes, é muito limitado. Então, o potencial criativo, ele tem sido, muitas vezes, bloqueado na escola. Então, inclusive, o aluno muito criativo, às vezes, ele é até punido pelas questões, porque é um aluno questionador, traz muitas questões, traz muitas ideias, que no sistema tradicional de ensino pode ser uma ameaça até ao próprio professor, porque ele tem ideias inesperadas, muitas vezes ele coloca o professor na parede. Então, há inúmeras possibilidades desse espaço para a expressão do potencial criador em todas as disciplinas. Por exemplo, na área de redação, de contação de histórias, no esquema tradicional de ensino, que eu testemunhei, o aluno devia ler um livro todo mês, mas ele era cobrado muito em termos do conteúdo daquele livro. Por exemplo, quais outros títulos que esse livro poderia ter? Se você fosse o personagem dessa história, como é que você agiria no local desse personagem? Que outras possibilidades poderia ter? Que desfecho essa história poderia ter? Pense em 3, 4, 5 desfechos diferentes que essa história poderia ter. Pense em outras respostas para um determinado problema. Utilize estímulos que permitam muitas respostas, múltiplas respostas. Vamos brincar com as nossas ideias. Vamos aliar o conhecimento com a imaginação, que é uma fonte fertilíssima de ideias. Então, há muitas e muitas possibilidades. Bom, nós estivemos aqui com a professora Eunice Soriano de Alencar. É um prazer. Não consigo dizer tamanha satisfação
em estar com a senhora aqui. Convidamos vocês a participarem, junto com o Instituto Sapiens Genus, do nosso curso de especialização para altas habilidades e superdotação. Venha fazer parte desse grupo, venha estudar conosco, venha se formar, venha discutir, venha crescer juntamente conosco. Muito obrigada, professora, por esse momento tão rico. Eu que agradeço por essa oportunidade e desejo sucesso nesse programa, porque nós precisamos de programas como este. Obrigada. Obrigada.